Seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Sai. Você é novo aqui? Nova aqui? Já segue, já compartilha com um amigo, com a amiga empreendedora, que aqui tem conteúdo de qualidade para você. Já ativa o sininho que sempre tem aqui vários episódios incríveis. E hoje a gente vai falar com uma pessoa incrível, mas antes de chamá-la, a gente vai chamar a nossa patrocinadora, que é a CIE Expansão SA, que é o nosso clube feminino de negócios, que a gente trabalha desenvolvimento, conexão e visibilidade. Se você quer estar num ecossistema que só tem mulheres feras, porreta, e ainda com o nosso acompanhamento de pertinho ali, te dando um super suporte aí durante um ano, vem, a gente vai deixar aqui um QR Code para você, entre que você vai fazer vários negócios incríveis, não só dentro da comunidade, né, dentro do clube, também com nossa rede, que é incrível. Então, agora a gente vai chamar aquela pessoa que a gente vai trazer para o nosso episódio de hoje, que é a Juliana Souza, que ela é educadora financeira. Conte um pouco para a gente como que é o seu trabalho, sua história. Apresente. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Deu um pouco errado antes, mas agora deu certo, né, Sheila? O bom é isso. As agendas deram uma bagunçada, mas agora deu tudo certo, graças a Deus. Eu sou educadora financeira, mas a minha história com a educação financeira começou comigo mesma, né? Descendo a rua aqui, passou um filme na minha cabeça, porque a minha história começou nessa rua. Olha, que interessante. Eu trabalhei aqui por 5 anos, né? E eu era uma pessoa que não tinha educação financeira nenhuma, e como a maioria dos brasileiros, e aí, primeiro emprego CLT, num lugar que é o Polo, né? Onde tem muita gente sempre chique, bem arrumada e tal. E fui indo no embalo. Com o meu primeiro salário, eu já fui gastando como se não houvesse amanhã. O segundo também. O terceiro já não tinha tanto salário, era o salário mais um pouquinho de cheque especial. E quando eu vi, eu com 22 anos mais ou menos, já estava totalmente enrolada, endividada, cheque especial, cartão de crédito estourado, né? Aí já comecei a descobrir uma nova modalidade que se chamava empréstimo, né? Só que a gente ter acesso a crédito sem ter educação financeira, a tendência é ladeira abaixo, e foi o que aconteceu comigo. E aí fiquei totalmente enrolada, e por anos eu fiquei assim, e eu trabalhava para cobrir. Então, meu salário ele caía e já comia completamente, e eu vivia nessa, né? Cobro cheque especial, volta, vive do cheque especial, como muita gente vive. E aí teve uma hora que eu falei, gente, não é possível que todo mundo viva assim, né? Falei assim, não é possível que só eu não consiga viver dentro do meu salário, e aí eu tomei a decisão de organizar a minha vida financeira. Só que naquela época não existia tantos influencers de finanças, então eu fui na tentativa e erro, né? Foi uma jornada aí de mais ou menos uns 5 anos até eu conseguir sair das dívidas totalmente, né? Tirar meu nome. Eu lembro porque o SPC Serasa ficava aqui perto. Então, eu saía na hora do meu almoço, eu ia lá e olhava as empresas que eu estava devendo. Aí falava, bom, essa aqui não dá para pagar, não dá para pagar, essa dá. Pagava. E isso eu fazia, uma vez por mês eu fazia esse processo até eu conseguir realmente me organizar. E aí, bem no finalzinho do processo, eu comecei a conhecer cursos que eram sobre educação financeira. E as minhas amigas começaram a perguntar como é que eu estava fazendo. Porque quando tá todo mundo endividado, todo mundo fica assim, né? Quietinho, né? Mas aí, de repente, você começa a ver alguém crescendo, alguma coisa assim, aí você quer saber. Então, você abre, nossa, mas eu também tô desse jeito, né? E aí, eu comecei a ensinar as minhas amigas, eu ia na casa e tudo. E aí, em 2020, eu falei assim, não, eu quero viver disso, né? E aí, meu marido me apoiou e tal. E só que aí, teve a pandemia. E aí, eu até estava revendo alguns arquivos e tudo, e eu fiz uma apresentação primeiro para o meu marido, o meu irmão, minha cunhada e meu amigo e uma amiga, né? E aí eles falaram, não, você tem que continuar e tudo. Só que aí não deu muito certo, né? Por causa da pandemia. Então eu meio que adiei, mas a pandemia foi a mola propulsora para eu começar a empreender. Então eu comecei a empreender na área generalista como fui secretária há muitos anos, então secretariado virtual, né? Então eu fazia a parte financeira, eu fazia a parte de agenda, e aí depois eu fui migrando 100% para financeiro, e foi aí que surgiu a minha empresa de BPO,
que é onde eu faço o financeiro das pequenas empreendedoras. Então, se ela não tem como ter alguém no financeiro dela, né, porque não tem espaço, ou porque ela ainda não está pronta, né, financeiramente para isso, ela tem uma pessoa que é especialista, né, sem ter que pagar o preço que ela pagaria se tivesse alguém CLT. Sim. Então, eu tenho a vantagem de que eu atendo vários clientes e ela tem a vantagem de que ela tem uma especialista em finanças ali cuidando do financeiro dela. Sim, Maravilha, muito melhor. que trajetória, né? Pois é. Um orgulho, né? Porque também, queira ou não, né? Você saiu das dívidas, já desenvolveu o seu método e ainda agora tá, vamos dizer assim, salvando outros Sim. empreendedores, porque acho que é bem isso, né? Sim, Quando a gente tá aí nesse financeiro aí abarrotado, é difícil de sair sozinha muitas Sim. vezes, né? Por muitas vezes eu me via meio que perdida, né? Porque eu fazia. E o meu primeiro pensamento foi: não, eu pego um empréstimo e resolvo a situação. E quando eu vi, eu tinha um empréstimo a mais e a situação não estava resolvida, né? Sim. Então eu falei: não, então tem que ter outro caminho. E o engraçado é que, assim, eu trabalhava com o financeiro da empresa. E aí, o meu financeiro pessoal não estava organizado, né? E eu demorei muito, eu troquei de emprego, tudo. E eu demorei muito para entender que a fórmula era a mesma, né? Do mesmo jeito que eu cuidava com tanto zelo, com tanto apreço do financeiro da empresa que eu trabalhava, eu tinha que cuidar da minha. Foi aí que eu comecei a história de fazer planilha, porque até então, planilha para mim era negócio da empresa. Eu ia trabalhar com planilha o dia inteiro. Né? Aí era até pior, né? Porque você hoje já trabalho com. Quero ver planilha na minha hora de ninguém folga, quer né? computador na frente, né? Terminou ali, a gente não quer ver mais. Mas daí eu comecei a ter esse exercício de planilhar todos os meus gastos. E aí, hoje eu tenho duas mãos, né? Que é a mão da mentoria de organização financeira, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E o BPO, porque às vezes a pessoa ela não quer que eu ensine ela a fazer, ela quer que eu faça. E tudo bem, né? O dia a dia da pessoa é corrido, e deixa que ela tenha as finanças organizadas, tudo certo, né? Mas dentro do BPO acaba indo um pouquinho para a mentoria também, porque tem as reuniões mensais. Então a gente acaba falando: olha, tem que ajustar aqui, isso aqui tá errado. E as minhas clientes são todas mulheres, então o papo é um pouquinho mais direto ali, né? Porque a gente fala assim: mulher gasta muito, né? Mulher gasta muito e tal. Só mais uma blusinha. Exatamente. Uma promoção. Só que eu tenho eu sempre falo no meu Instagram que a maioria das pessoas que me procuram são mulheres para organizar as finanças. Então, sim, a gente gasta mais, até porque nós precisamos estar sempre bonitas, cheirosas, arrumadas, e isso custa mais, né? Sim. Não é porque a gente quer gastar mais, é que se chega um homem aqui, ele vai estar só com a roupinha dele e pronto. Básico. Cortou o cabelo, fez a Cortou o barba, cabelo, já tá tá bom. ótimo. A gente passa maquiagem, a gente faz a unha, a gente quer Os um look acessórios. diferente, os acessórios. Então, automaticamente nós gastamos mais. E por gastar mais, a gente tem que saber gastar mais com sabedoria, né? Porque a chance de a gente se perder nesse meio do caminho é grande, né? Sem dúvida. E quando você começou com esse novo negócio, né? Que você. Quantas pessoas vieram, assim? Como que foi o comecinho aí? Foi rápido, assim, ou demorou um pouco? O comecinho foi meio complicado, porque a gente tem que gerar consciência na pessoa, né? Sim. Porque, querendo ou não, aos trancos e barrancos, a pessoa falou: tá dando certo, tá funcionando, né? E eu tive que começar a gerar consciência na pessoa de que era importante. Contar a minha história, eu acho que ajuda bastante, né? Porque as pessoas têm vergonha de falar que ela tá, Sim. ela tá endividada, Tá lascada. seja na empresa, ou seja pessoalmente. Então, contar a minha história também faz com que a pessoa se abra um pouco mais. No começo foi um pouquinho difícil, por isso que eu comecei dessa maneira mais generalista, né? E as minhas próprias clientes de secretariado se tornaram as minhas primeiras clientes de finanças, né? Que legal. Então, porque ali na época da pandemia estava todo mundo meio perdido, né? Ninguém sabia direito. Alguns se tornaram empreendedores do nada, né? Então, eu tenho um caso de uma que ela atendia como CLT, e aí ela se viu obrigada a atender como pessoa jurídica da noite para o dia. Ela está comigo até hoje, né? E aí ela não sabia, ela sabia cumprir a profissão. Então, a gente fala assim, por exemplo, um advogado. O advogado, ele aprende na faculdade a ser um advogado, a defender ali uma pessoa. Mas ele não aprende a empreender, a cuidar do financeiro. Sim. E aí que acaba se perdendo. Então, trazer essa consciência de que você
o profissional, né? Advogado, nutricionista, veterinário, mas você também é um empresário, né? Trazer essa consciência começou a trazer as clientes para mim, e aí o negócio foi crescendo, crescendo, e aí a parte da mentoria também foi crescendo. A mentoria hoje, a maior parte é pessoa física, né? Mas também vem de pessoa jurídica. Ontem mesmo eu atendi um casal que é empresário, né? E a gente fez um bem bolado. Comecei atendendo a pessoa física porque eu entendi que se eu organizar a pessoa física primeiro, a pessoa jurídica automaticamente vai começar a entrar em ordem. Porque normalmente não tem separação de dinheiro, né? Então, assim, caiu um dinheiro aqui, vou pegar aqui e vou pagar ali, né? E ele não entende que ele precisa de um caixa, né? De uma reserva. Eu brinco assim, antes de 2020 todo mundo era inocente. A partir de 2020 é obrigatório todo mundo saber que da noite para o dia a gente pode precisar de um valor que não pode dispor, né? Aonde eu trabalhava foi exatamente isso. Eu fui mandada embora porque não tinha caixa para pagar o salário do mês seguinte. Precisa ter uma reserva, né? Exatamente. Então, eu comecei com essa separação. Vamos separar aqui as finanças pessoais, organizar, né, as finanças pessoais, colocar uma vida que caiba, né? Que caiba dentro da sua empresa, porque a pessoa ela acha que porque ela está faturando bem, ela pode pegar o quanto ela quiser, usa a empresa de caixa eletrônico, né? Vai tirando, e quando ela percebe, ela tinha que pagar um boleto ou tinha que pagar um fornecedor e não tem mais dinheiro. Então eu falei assim, vamos organizar aqui para que você consiga viver bem, né? Dentro do que eu acho que também a gente não pode colocar de uma forma que, não, agora você pode tirar R$500 de Prolabore, né? Aí você fala, vou voltar para o CLT, né? Então, eu falei assim, vamos organizar aqui dentro de um jeito que caiba e colocando metas financeiras. Porque a gente fala muito de economizar, mas empreender tem uma vantagem, não tem limite de faturamento. Sim. Você pode fazer o dinheiro que você conseguir. Exatamente. Então, a gente falou assim, olha, se você quer ter esse estilo de vida, então, para caber dentro da sua empresa, você precisa faturar X. E é assim que eu trabalho com elas, colocando metas, e aí elas têm que alcançar aquelas metas, e aí se elas alcançam as metas, elas ganham uma bonificação, né? Porque você deixa tirar um pouquinho mais de Prolabore. Para dar uma motivada ali no próximo mês, para não falar assim, eu fui bem agora, vou dar uma relaxada. Não, é sempre ali correndo atrás de crescer e fazer que o sistema, né, tá sempre girando ali. Que legal, né? E me diz uma coisa, porque aí você fazendo BPO, você atende na mentoria pessoal também, mas o BPO também você transita nisso? Porque às vezes a empreendedora, ela tá tão emaranhada ali o dia a dia dela, né, que ela tem as contas pessoais e tem a da empresa também, às vezes até tá separado, organizado, Sim. Mas aí no BPO você atende os dois lados também? Atendo os dois lados também. Ah, que legal. Então, se de repente ela fala assim, Ju, eu quero que você faça a minha parte de finanças pessoais também. É porque nas finanças pessoais a gente tem uma desvantagem, né? Que eu não consigo ter um acesso secundário, né? No BPO, eu não tenho acesso a nenhuma senha sua. Então, quando a pessoa chega em mim, muitas meninas chegam sem ter uma conta jurídica, né? Então, meu primeiro passo, abrir uma conta jurídica. Então, às vezes, eu até espero um tempinho, porque demora um pouquinho para aprovar, né? Aí, eu pego e dentro dessa conta jurídica, eu tenho o meu acesso, com o meu CPF. Então, qualquer movimentação que tenha dentro da conta, elas têm como falar assim, ó, foi a Juliana que fez, fui eu que fiz, né? Na pessoa física, não. Então, elas têm que ter a disciplina de me mandar o extrato para que eu possa fazer ali toda a parte de controle financeiro. Conciliação bancária. Ah, legal. Mas aqui, queira ou não, eu acho que é uma ajuda diferente, porque, que nem você falou, as empreendedoras, e a gente pega muitas empreendedoras que ainda não têm essa visão de que é ela quem tem que gerir o negócio, e às vezes também ela pode gerir só na análise do negócio, na análise dos relatórios, ela não precisa necessariamente fazer, controlar a planilha, tal. Que, inclusive, isso é muito bom ela terceirizar, porque ela está garantindo a energia dela no que ela é boa. Exatamente. Né? Então, a gente recomenda muito, assim, terceirize as atividades que realmente ali não são necessárias, mas que talvez não agreguem muito e nem seja uma grande habilidade sua, porque aí você está desafogando a sua agenda para colocar energia onde você precisa, né? Sim, e é uma questão assim, por exemplo, uma pessoa que tem habilidade com as finanças, ela vai fazer aquilo
com o pé nas costas. Ela Sim. rapidinho ela fez a Meia hora conciliação, você ali, meia resolveu, hora né? liberei ali a conciliação do dia, às vezes da semana, dependendo da movimentação bancária. Agora, se é uma pessoa que já está cansada porque atendeu o dia inteiro, né? E ela tem que ainda sentar, ver planilha, ver número. Aí ela vai olhar lá, Zé da esquina ali, ela fala, mas meu Deus, o que foi isso aqui? Não vai lembrar de jeito nenhum, né? Quando lembrar. Hoje eu trabalho só com sistema. Eu não trabalho mais com planilha, apesar de ser apaixonada, né? Porque foi onde tudo começou. Mas o sistema me dá a agilidade de eu olhar e ela olhar ao mesmo tempo. Então, eu atualizei aqui, já tá pronto para ela ali, né? E é muito mais rápido, né? Ah, que legal. Mas é um sistema mesmo ou um app afiliado? Ele é um sistema e aplicativo. Então, eu uso ele pelo computador e pelo celular. Né? Então, esse aplicativo tem vários, né? A gente tem vários, mas eu gosto mais dele porque ele é um pouco mais simples para quem não entende nada de finanças. Então, a pessoa vai olhar lá, igual eu mando assim, ó, relatório de novembro está pronto. Ela vai lá olhar, né? Normalmente eu mando também pelo WhatsApp com um áudio longuíssimo. Com análise e tal. Com análise, né? E aí fala assim, ó, e vamos marcar a nossa reunião, que é a reunião mensal. Mas se a pessoa não tem tempo de marcar essa reunião mensal porque é corrido, pelo menos ela tem toda a análise e eu expliquei ali para ela onde está indo o dinheiro, aonde tem que arrumar, se tem que melhorar essa meta que eu coloco para elas ou não, se ela pode já começar a fazer distribuição de lucros, né? Porque distribuição de lucros tem que vir quando tem lucro, né? E às vezes a pessoa está faturando muito, só que ela tem tantas despesas que fica ali no 0 a 0. Então, é importante, a gente fala assim, ó, ainda não tem lucro, você ainda não chegou no ponto de equilíbrio, você ainda não, seus negócios ainda não está se pagando, apesar de ter um volume grande de dinheiro passando pela sua conta, né? Então, é importante a gente trazer clareza, né, dessas informações, para a pessoa não achar que entrou dinheiro, tô rico, né? E você tem um nicho... Opa! E você tem um nicho específico ou você atende vários nichos? Como que é? Eu atendo vários nichos, mas hoje eu atendo 100% mulheres. 100% mulher, mas é independente se é comércio, se é prestação de serviço. A maioria é prestação de serviço. Tá. Né? A maioria é prestação de serviço. Então, eu tenho nutricionista, veterinária, esteticista, contadora, já tive advogadas. Então, transita por essas áreas, assim, porque normalmente quando a pessoa é comércio, ela meio que ela faz ali, né? Os sistemas normalmente, o caixa, né? ali, o Pelo caixa. caixa. Já gera. Agora, quando é prestação de serviço, chega assim uma bagunça. Né? E é o nosso público também. O nosso maior público também é de prestadora. A gente até tem pessoas de comércio, mas a maioria é prestadora também. E é aí, uma necessidade maior, né? Sim, exatamente. E é muito corrido, principalmente quem trabalha com atendimento, que é o caso das minhas clientes. Porque é uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, às vezes, ela tem ali 5 minutos para ir no banheiro e beber uma água e volta para atender. Então, enquanto elas estão ali atendendo, fazendo o que elas realmente gostam, eu tô ali queimando os miolos para fazer, não, vou fazer esse dinheiro aqui, dá para o mês todo, né? E sinalizando para elas. A única coisa que elas têm que fazer é autorizar os pagamentos em alguns casos. Em alguns casos, eu mesma autorizo. Mas se ela fala assim, não, eu quero autorizar, então eu deixo tudo programadinho. No final do dia, ela vai lá e autoriza todos os pagamentos e tá tudo certo. Vai dormir tranquila. E, de certa forma, a pandemia facilitou isso. Porque antigamente, né, as pessoas... né, precisavam estar junto, né? Agora com pandemia, muitos sistemas, muito app, né? Ajudou acelerou, isso, né? O digital acelerou, Sim, né? eu estava falando que a minha história começou aqui o que eu tinha que fazer? Eu preenchia todos os cheques. Né? Nossa, cheque, gente. De conta. Eu fazia na máquina de escrever. Pra quem não sabe o que é cheque, né? Eu fazia na máquina de escrever, oh, meu Deus. Exatamente. Preenchia todos os cheques, deixava lá, não podia deixar um espaço, né? Pra ninguém preencher o valor, um medo. Né? Um medo ali, eu preenchia todos os cheques, aí levava pra assinar todos os cheques, aí descia no banco pra poder descontar todos os cheques. Nossa, gente. Olha que louco, né? E não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Né? Faz bastante tempo sim, gente. Não, cheque nesse nível que vocês estão falando. Não, mas ó, vamos lá. Mas teve gente que usou por muito tempo ainda cheque. Empresas menores. Por opção da pessoa, mas menores. Mas que a gente já tem umas soluções boas aí, já tem pelo menos que eu lembro que começou a virtual, assim, né?
Começou mais ou menos em 2010, Então, 2011. já tem mais de 10, Só que as gente. pessoas mais antigas eram muito receosas. Sim, Eu tinha... trabalhava no Como escritório de toda advocacia, tecnologia, era É. assim. sempre tem pessoal que demora, né, ali. Exatamente. Eu tinha medo de me É. roubar e não sei o quê. É. tudo Mas mesmo mais. assim, gente, é que a gente não se dá conta. 2010 já são 15 anos, É verdade. Passou rápido. né? É bastante coisa. Sim, Mas enfim, ainda bem que a tecnologia aí tá a nosso favor, né? sim. E aí, agora que a gente está falando até de reforma tributária e tudo mais, como é que você trabalha? Você tem um link ali com o contador também para ajudar nessas questões? Aí, se a pessoa quer que você passe os relatórios para o contador, você cria uma interface? Como é que é? Sim, eu tenho sempre contadores parceiros, né? Contadoras, né? Agora eu É posso tudo falar mulher. posso Ai, falar adoro. tudo no feminino, porque tudo mulher. Agora, antigamente era meio misturado e de um ano e pouco pra cá ficou tudo, são todas mulheres. E eu tenho contadoras parceiras, então eu faço esse meio de campo. Às vezes o cliente nem fala com o contador já me liga ou manda mensagem, fala, Juliana, preciso que resolva isso, isso e isso, precisa fazer o cálculo do imposto aqui, porque eu faço a parte de emissão de nota, né? Eu que faço toda a conciliação bancária, então eu junto toda a documentação e mando tudo bonitinho. Os contadores até gostam, porque vai tudo arrumadinho ali, né? Sim. E quando o cliente tem dúvida também, eu faço essa intermediação. Porque eles falam assim, é com você e tal. Muita coisa não é comigo, muita coisa é direto com o contador. Mas eu falo assim, deixa que essa parte chata eu resolvo. E aí eu já passo resumido, ó, é isso que tem que fazer, porque às vezes o contador fala, não entendi nada. Ai, adorei. normal, né? Você ficou de tradutora interna. Exatamente. A ponte, né? Exatamente. Então tem as contadoras que são parceiras, elas mandam os clientes para mim, eu mando clientes para elas, então tem essa... Então, olha só, e alô, contadoras. Se então... vocês não têm BPO financeira, a gente conhece algumas que não têm a parte de BPO financeira, né? Já é uma super parceria aí para estar montando, pode me né? chamar, estamos aqui à disposição. E hoje você trabalha, você tem equipe, como que é? Você tem pessoas que te apoiam, como que funciona? Trabalho só eu. É? Eu tive uma época, uma pessoa que cuidava do meu Instagram, que fazia as artes. Sim. Só que como a gente transitou para essa parte de vídeo, então, como eu já tinha que fazer o vídeo, né? Então eu comecei a fazer sozinha. Mas a parte de execução mesmo, hoje sou 100% eu. Mas a minha ideia é que conforme for crescendo, né? Eu vou delegando e eu fique mais nesse meio de campo de captação de clientes, né? Estratégica, porque senão eu fico só no operacional ali. E por mais que para mim seja mais rápido do que para quem não entende, demanda tempo. Sim, né? com certeza. Então, tempo que às vezes eu poderia estar gravando, que eu poderia estar fazendo estar em algum evento, alguma coisa assim, eu não consigo porque eu tenho que estar ali criando o operacional. Só que eu tenho a liberdade de conseguir organizar minha agenda para isso, né? Então, assim, hoje eu organizei minha agenda, consigo estar aqui. É isso, né? Então, mas a minha ideia é falar assim, eu consigo sair tranquila, porque igual as minhas clientes, elas podem ficar tranquilas porque tem alguém fazendo, né? Então, a minha ideia no futuro é ter alguém fazendo junto comigo para que eu tenha essa liberdade também, como empreendedora. E a parte da educação financeira? Conta aí, que eu sei que você estava dando palestra no fim de semana. Tá tirando a mulherada aí desses enroscos financeiros, né? Então, além do BPO, tem essa outra veia, vamos dizer ali, de educação, né? É a minha paixão, na verdade, né? A gente sempre tem aquele que é o filho favorito, né? Não pode falar alto, porque não... Mas por conta de eu ter saído das dívidas com a educação financeira, eu sou apaixonada pela parte de ensinar, de palestrar. Então, eu tenho essa veia, né, de professora mesmo. Então, eu tenho um desafio que ele se chama Organizadinho. Organizadinho? Né? Organizadinho, que organiza dinheiro, né? Que eles são um desafio de mais ou menos 15 dias, onde eu posto desafios, no grupo de WhatsApp, né? Aí as mulheres tiram as dúvidas. Então, eu tenho essa parte, eu tenho a parte da mentoria mesmo, que a pessoa fala assim, não, Ju, eu preciso de alguém aqui para olhar, né, as minhas contas, as minhas dívidas, a mentoria. E tem aquela consultoria express. Né? Então, eu atendi um caso que a pessoa só queria saber se para ela era melhor ela continuar pagando o financiamento dela ou se era melhor ela amortizar
né? Então, eu fiz ali os números com ela, ela entendeu qual que era a melhor decisão. Então, eu ajudo nessa parte, assim, preciso de uma decisão rápida. Ah, isso é muito legal, hein? Inclusive, agora, as empreendedoras que estão na fase de planejamento ali, investimento e tal, às vezes tem alguma coisa pontual, um projeto específico que precisa ter uma análise. Ah, é melhor eu pegar empréstimo, eu invisto com dinheiro próprio, enfim. Exatamente. Aí você faz essa análise específica. Essa análise. Ah, A pessoa legal. me passa uma prévia ali, eu faço meu estudo de casa ali, a gente senta e conversa. A decisão, obviamente, é sempre da pessoa, mas eu vou mostrar para ela quais os Melhor cenários. Se você cenário. fizer assim, vai acontecer isso. Se você fizer assim, vai acontecer isso. Olha, gostei. Bem Até legal, pra né? gente indicar a turminha aí, hein? Porque às vezes, porque assim, a gente atua também na parte, né, de orçamento, né, quando a gente está nas mentorias, mas a gente não se aprofunda nesses No cálculos, financeiro, né, Sim. nos cálculos de, é melhor fazer assim ou fazer assado, a gente direciona, mas fala, olha, cálculo, a Sim. gente às vezes tem que comparar taxas, né, Sim, de é. bancos e tal. Sim. A gente ajuda ali na formatação do planejamento estratégico, Sim. né? Mas depois a pessoa às vezes precisa de uma coisa mais pontual, assim, específica, é legal. Sim, e apesar de ser minha parte da educação financeira, na parte de empreendedorismo, às vezes é interessante você pegar um empréstimo a juros mais baixos para você alavancar a sua empresa. Sim. Só que tem que ser algo muito estratégico, né? Sim. Porque na época da pandemia os juros estavam baixíssimos e muita gente pegou empréstimo por pegar. E hoje está com uma dívida desnecessária. E a empresa não cresceu o tanto que ela poderia crescer. Então, eu falo assim, vai pegar um empréstimo? Ótimo. Qual que é a estratégia para esse dinheiro voltar, né, de uma maneira multiplicada? Principalmente se for capital de giro, é para girar, né? Não é pra... Exatamente, né? Porque geralmente gira em torno de contas de casa e etc. E aí, gira do jeito errado, né? Exatamente. Então, é importante a gente trazer para a pessoa assim, pode pegar? Pode pegar, né? É lógico que tem coisas que não tem como a gente, não tem o dinheiro ali, né? Mas tem que ter uma estratégia para que isso não se torne seu calcanhar de Aquiles, né? Porque você pegou um empréstimo ali e acabou que não sabia como usar e o dinheiro foi embora e agora você tem uma dívida e não tem o crescimento da empresa. E a gente está caminhando para o fim, você acredita? Mas já, gente. Já. Você Quando o acredita? papo é bom, né? Papo rapidinho. Já estamos, e aí a Sheila Lanza vai fazer Fazer aquela a pergunta especial Sim. de $1 milhão, tá bom pra fazer? Pergunta de $1 milhão. Que momento que você sentiu aí da sua vida ou do seu negócio que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Com certeza foi quando eu decidi organizar as minhas finanças. Porque se eu cheguei aqui, foi porque um dia lá atrás eu resolvi mudar a minha própria história, né? Porque eu poderia continuar caminhando, né? Falei assim, dá certo, né? E eu falei, não, eu quero viver dentro das minhas condições financeiras, né? Eu quero viver... Eu tenho uma frase que fala assim, viva uma vida que caiba dentro do seu bolso, né? Então, eu falei assim, eu quero viver a vida que cabe dentro do meu bolso. Então, quando eu tomei as rédeas, foi bom porque o bolso foi enlarguecendo, foi crescendo, né? E hoje eu posso falar que eu vivo a vida que cabe no meu bolso e é uma vida boa, né? Uma vida que eu gosto. Então, com certeza, foi aquele dia que eu falei, não, tem que ter outro jeito. E esse jeito apareceu. Que legal. Parabéns. Você é a sua própria persona transformada, né? Exatamente. Isso tem muita força, né? Sim. E traz muita conexão também com o seu público, porque ele se sente acolhido e ouvido. Fala, poxa, ela sabe como sair disso, né? Ela mesma saiu disso, né? Sim. Então, você Eu se consigo aproxima. também, né? Daquela coisa, eu consigo também. Ela Ela acaba conseguiu, eu virando consigo. uma inspiração. uma uma inspiração. inspiração. Essa palavra Um mesmo. motivador. Falei, se ela conseguiu, eu também consigo. É isso. que legal. Então, foi um prazer ter você com a gente. E como o pessoal te acha, Ju? Me acha no Instagram, por Juliana Souza. No YouTube, por Juliana Souza. Eu acho que todos estão por Juliana Souza. TikTok, por Juliana Souza. @ por Juliana Souza. Tá tudo por Juliana Souza. Bora acompanhar ela, então. Foi um prazer. Obrigada, muito meninas, linda, viu? gente. Obrigada, viu? E se você aí adorou esse episódio como a gente também, já comenta, né? Faz perguntas para Ju, ela vai responder, a gente manda para ela. Com certeza. E se você ainda não seguiu o canal, não vai deixar de seguir agora, né? Aproveita, já corre lá para não perder nada. Então, um beijo.